Alô, Fernando! Muito bem, começando mais um episódio do nosso 50 Mais. Opa. Hoje tem um tema que a gente já falou muitas vezes, mas eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai ajudar as pessoas a saberem mais sobre Não isso. é gênero dependente, não. O homem precisa saber mesmo. Letramento, É verdade. Sobre letramento. o que, Fernando? Menopausa. Vamos falar sobre menopausa mais uma vez, perimenopausa, sintomas importantes, mas principalmente com uma médica ginecologista obstetra que tem uma presença nas redes muito interessante e ela tem uma posição muito bacana. Ela defende que a menopausa pode ser, e ela prova como, o melhor momento da vida da mulher. Vamos saber mais sobre isso, Doc? Vamos, uma Quem está aqui bela conosco? especialista, a doutora Beatriz Tupinambá, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o Obrigada a nosso vocês convite. pelo convite. Alegria Adoro te estar aqui, receber ainda mais aqui. falando de um tema tão importante que é a menopausa. Muito bacana. Causou espanto quando você cravou essa informação. A Isso. menopausa é um período de muita oportunidade, é um portal de oportunidades para a mulher, e você começa a sua vida, a sua trajetória nas redes sociais de uma forma muito polêmica, porque até Isso. então parece que as pessoas não encaravam isso como uma fase positiva, né, doutora? Agora, finalmente, as pessoas estão começando a aceitar e abrir os olhos para isso, que a menopausa pode sim ser a melhor fase da vida da mulher. Menopausa não é doença, né? Não. Menopausa é. Quando a gente chega na menopausa, quando a mulher chega na menopausa, a gente está numa fase assim, de maturidade incrível. Né? A mulher começa a aprender a dizer sim para o que ela quer dizer sim, não para quando ela quer dizer não. Ela tá já com os filhos criados, já tá com a questão do seu trabalho já desenvolvido, então ela tá no auge. Infelizmente, nesse momento de auge, lá por volta dos seus 50 anos, acontece essa queda hormonal importante. Então, se a gente souber tratar, se a gente souber levar isso, ajustar os outros hormônios, porque o que cai são só apenas 2. A gente tem mais de 50 hormônios no nosso corpo. 2 só caem. Então, se a gente consegue reestruturar os outros, faz com que esses 2 tornem-se mais despercebidos a queda e você vive, sim, a sua melhor fase. Né? Eu tenho um método, o método Ressignifica a Menopausa, que prova isso há mais de 5 anos. Esse método está aí, são com mais de 20 mil alunas vivendo a sua melhor fase. Então, tem uns depoimentos até de maridos que falam assim, nossa, doutora, impressionante, você salvou a minha vida, devolveu a mulher que a gente tinha em casa. Então, porque a mulher é o centro daquela família. Então, quando ela está mal, quando ela não está tratando aquela menopausa, os filhos sentem, o marido sente, aquela família fica desgovernada, né? E aí, quando revive essa chama, todo mundo sente ao seu redor. A gente não melhora só a mulher, a gente melhora a vida de todo mundo que está E o próximo. que seria exatamente reviver essa chama, usando a própria frase que a senhora falou, doutora? É uma questão de repor hormônio para não deixar a menopausa acontecer, ou mesmo naqueles casos onde não se pode ou se decide não repor hormônio, você aprender a lidar com isso de tal maneira que o efeito não seja tão danoso quanto poderia ser. Ainda bem que é exatamente isso. Você pode viver sua melhor fase com ou sem hormônio. Claro que o hormônio é um atalho, né? É um simplificador, é a cereja do bolo. Mas se você não tiver a base toda antes, às vezes até colocar hormônio não vai adiantar. Tem mulheres que fazem reposição hormonal e não vivem a sua melhor fase. Não estão bem, não estão plenas, não estão ressignificadas, como eu costumo chamar. Mas se você faz todo o bolo e deixa o hormônio só ali com um toque especial, ali sim você tá nota 10, sabe? Então você tem toda uma mudança de comportamento, de estilo de vida que você precisa fazer para você desinflamar, para esses hormônios terem ação, para os outros hormônios terem uma ação melhor também, porque a perda do estradiol e da progesterona que ocorre na menopausa pode fazer com que todos os outros hormônios percam a sua ação. Porque a gente tem uma hierarquia hormonal, né? Um dos nossos hormônios principais é a melatonina, por exemplo, por ordem, seria o maestro. Então, se você já começa dormindo mal, os outros hormônios já vão efeito dominó, só piorando. Então, se você tem seu hormônio principal organizado, você já começa ali já com uma nota boa. Então, sua melatonina vai estar melhor. O segundo hormônio principal nessa hierarquia, por exemplo, seria os hormônios da tireoide. Então, você pode cuidar da sua tireoide. O hormônios sexuais vai estar lá no quinto, sexto local de hierarquia hormonal. Então, você priorizando os outros, você consegue minimizar o estrago da deficiência desses 2. Mas claro que repor
Esses dois você tem a cascata toda completa. E sobre esse seu método, que também é um aplicativo, queria que você falasse sobre ele, como é que a gente pode acessar, quais são as diretrizes, quais são as informações importantes que quem está acompanhando a gente precisa saber sobre esse período que também é tão importante. É o aplicativo chama Ressignifique, né, que veio do método Ressignifique. Então, você pode baixar qualquer... como é que é o nome disso? Samsung ou Em qualquer loja, iOS, qualquer loja de aplicativo. loja de aplicativos Isso, do seu celular, seu celular. né? E aí você baixa, você vai ter acesso ali a todas as aulas, então você vai ter conhecimento que isso é transformador. Então você sabe o que você está passando, você entende, você consegue diagnosticar os seus sintomas, perceber que aquilo faz parte da menopausa ou não. Você sabe qual é o melhor tratamento para você seguir, você tem todo o passo a passo. Porque conhecimento realmente é libertador nessa fase. Porque, infelizmente, ainda tem muitos médicos desatualizados em relação ao que é no mundo da menopausa, né? Se os médicos estão desatualizados, imagina as mulheres, as famílias, então. Isso. Então tem... lá para 2000, quando os médicos da minha idade estavam se formando, estava saindo um estudo dizendo que reposição hormonal dava câncer de mama, né? O estudo do WHI. Então, muitos médicos se formaram com essa informação que parava-se a reposição de todo mundo. Naquele momento, ninguém mais fazia reposição hormonal. Foi um caos. E criou-se um medo dali que a reposição hormonal não deve ser feita e ponto. Então, muitos médicos têm esse bloqueio até hoje. Mas já se sabe que foi um estudo mal feito, mal conduzido, com medicações que a gente hoje em dia nem usa para reposição hormonal, né? Antigamente se usava a urina da égua prenha. Então, você imagina, você pega uma égua que está prenha, ela faz xixi, você filtra os estrogênios dessa urina e era isso que a mulher tomava nesse estudo. Então, esse estudo realmente identificou que havia um aumento, era até um aumento pequeno, mas que havia um aumento do risco de câncer de mama. Mas hoje em dia não se faz mais reposição hormonal assim. Então, as coisas evoluíram. Só que, infelizmente, as contraindicações, as pessoas continuam mantendo esse medo, né, esse mito de que reposição hormonal dá câncer. E atrapalha o tratamento de muitas mulheres. Muitas mulheres deixam de fazer reposição hormonal porque os médicos contraindicam por medo que veio desse estudo. Vamos tentar identificar, então, porque a menopausa ocorre em idades diferentes para cada mulher, né? Assim como a menarca também acontece em idades diferentes, né? A menarca, a primeira menstruação. Quando a mulher deixa de menstruar, quando a mulher começa a sentir os sintomas, ela já está tendo menopausa há um tempo, né? Quer dizer, esses não são os eventos iniciais, são os eventos finais do processo. Como identificar esse processo e quais são os sinais que as mulheres e as famílias, os homens, isso é muito com importante. suas parceiras devem estar atentos? Isso é muito importante de falar porque a melhor época hoje em dia, se sabe, para começar o tratamento da menopausa é antes mesmo da menopausa. E a menopausa é o quê? A menopausa é um diagnóstico retroativo. É a sua data da última menstruação depois que passou um ano. Então você olha para trás, em 2024 eu menstruei em março de 2024, estamos em abril de 2025, deu um ano, então estou na menopausa. Passou um ano da sua última menstruação. Então aquilo, uma data, isso é a menopausa. Existe o climatério. O climatério é esse período de transição. Então, o climatério, os seus hormônios já começam a cair até mesmo uns 10 anos antes da menopausa. Então, se você entrou na menopausa com 48, com 38, você já estava ali no climatério. Então, começa a acontecer esse declínio hormonal, que antigamente achava que era um declínio hormonal leve, que ia ocorrendo aos poucos até zerar. Mas não, hoje em dia se percebe que o climatério é um alto e baixo de hormônio louco. É um momento maluco na vida da mulher. Um momento difícil realmente de se lidar. E esse é o momento de início de tratamento. O perigo também do climatério é que às vezes você colhe um sangue, leva para o seu médico e você está naquele momento até de alto hormonal. Aí ele fala assim, não, tá tudo ótimo, tá maravilhoso aqui, seus hormônios estão perfeitos, não precisa começar tratamento nenhum. Mas é porque tem muito alto e baixo hormonal. E sim, precisa de acordo com os seus sintomas e não só com aquele exame do climatério. Quais seriam, então, né, Fernando, os sinais de alerta para uma pessoa, para uma mulher, que ela deve, mesmo que o exame tenha dado normal, ou que ela deve provocar o seu médico a respeito disso? Olha, o mais característico
da menopausa seriam os fogachos, os calores que vêm do nada, né? Então, você sente um calor, geralmente aqui para cima, fica vermelha, pode suar. Isso é o que a mulher identifica mais fácil. Mas tem outros que são mais... A mulher não associa a menopausa, né? Sutis. Como, por exemplo, alteração de humor. Então, é aquela mulher que começa... Então tá todo mundo na menopausa, desculpa. Essa é difícil, hein, doutora? Alteração de humor. É o seguinte, a vida é muito difícil para todo muito difícil. mundo, né, doutora? Mas é aquela mulher que passa a viver uma TPM constante. Ela não tem mais aquele negócio de, só fico mal naquele período do mês. Não, ela tá naquela TPM, ela se sente mal, ela passa a ser uma pessoa mais agressiva, mais impaciente, mais ansiosa. É a pessoa que os colegas falam assim, nossa, mas você não falava assim, você tá nervosa, para com isso. Pra que você tá brigando desse jeito? Não tô Doutora, isso é um te ponto reconhecendo. De atenção também, porque a gente pode esticar aí para falar do período da perimenopausa, com 10 anos, talvez, de antecedência ao que seria propriamente dita a menopausa. Exatamente. É nesse momento aí que começam a acontecer essas alterações. Essa 40 TPM anos? constante. 42 40 anos? anos, até menos. Então, primeiro o fogacho, quer dizer, o mais frequente, o mais comum. A pessoa liga fácil, Tá. mas às vezes é até mais tardio. Essa alteração de humor ocorre antes. Tá bom, alteração de humor. Outra coisa, alteração do sono. O sono passa a ser mais leve. Então, aquela mulher que dormia a noite inteira passa a acordar, passa a ter uns despertares noturnos, ou o parceiro mexe na cama, ela já acorda. Passa um carro, ela já acordou. Qualquer coisa tem aquele despertar. E acorda agora mais cansada, não acorda com aquela sensação de uma noite bem dormida de sono. Esquecimento também? Aí sim, também. Aí Brain fog. Isso. Aí ela chega no lugar, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou, qual o nome que eu ia falar? Aí não lembro o nome. Então, essas coisas eu tô achando que eu tô na menopausa, Fernando. Eu, se tivesse um diagnóstico, eu cravaria para mim também. Porque tudo se mistura muito, né? Outra coisa, perda de libido. Libido começa a cair também nessa fase. Então, alterou o humor, alterou o sono, alteração de libido, esses esquecimentos. O ressecamento também, que acaba tendo uma relação com a perda de libido, pode afetar basicamente algo importante, como é a relação sexual, né? A vida sexual da mulher. Isso acontece nessa fase também? Acontece também nessa fase. Tudo resseca, não é só a região íntima, não. O olho, as articulações, cabelo, pele, né? Perda do colágeno, a pessoa sente o rosto derretendo. Vai procurar um dermatologista, tá tudo acontecendo nessa mesma época. E aí, mesmo assim, você crava que essa é a fase mais legal da vida da mulher? Não, eu não falo... Não, peraí. Engorda também nessa fase? Não. Engorda, quer dizer, engorda, não, derrete o rosto, olha a frase que você usou, derrete o rosto, engorda, fica seca, perde a libido, vamos lá, vamos em frente, não dorme. Esse é um portal de oportunidades. Que coragem, doutora. Deixa eu me defender. Eu falo que menopausa é a melhor fase da vida. Climatério, não. Bom. Né? Aí, climatério tem todas as alterações acontecendo, né? Mas quando a gente entra na menopausa mesmo, e você pode repor os seus hormônios, que aí facilita muito, você não tem uma estabilidade hormonal ali. Você não tem mais esses altos e baixos, você dorme bem, você tá bem disposta, não acontece mais essa tendência a ganho de peso, a libido volta ao normal. Atravessou, aí é o paraíso. Aí chegou no oásis. Bom. Mas climatério realmente, não. Climatério eu nunca falei que é a melhor fase. Aí sim é algo que precisa ser administrado. Administrado com muito cuidado. O papel dos homens, eu e Doc aqui, a gente sempre fala sobre isso, esse letramento necessário. Já fizemos outros programas sobre menopausa e sempre a gente aborda essa questão. Importantíssimo os homens entenderem sobre menopausa. Lidar com isso. Porque, olha, se tiver uma pessoa com a menopausa, com a TPM eterna, e você falar assim, olha, eu tô achando que você tá muito irritada. Será que você pode estar no climatério? É capaz de você tomar uma facada. Exatamente, é tipo isso. Então, como é que faz para alertar uma pessoa de que ela tá irritadiça, que ela tá sensível? Não é fácil, doutora. Desculpa, não. Eu quero que você dê uma dica aqui para nossa audiência. Nosso eleitorado. Imaginou você chegando para tua mulher falando assim, acho que você tá um pouco nervosa, irritadiça. Como é que faz? Ai, meu Deus. Acho que olha, empatia.
por maior empatia que você tenha, Isso você é percebeu, importante. você quer ajudar ela, mas imaginou a facada? Amor, que tomou? carinho, dedicação, Indica o fazer a sua aplicativo da parte. doutora, né? Indicar o meu aplicativo porque realmente é transformador, né? Ele já transformou a vida de milhares de mulheres, Que de é o- famílias. É o Resigniflix. O Resignifique, vamos falar de novo, está disponível em todas as lojas de aplicativo Isso. dos aparelhos celulares, né? E aí, As e tem plataformas. inclusive, por exemplo, que liga muito com relacionamento, tem um módulo que a gente chama de Desperte a Libido em Você, que a gente conversa muito sobre relacionamento. Então, é importante a mulher aplicar o método direitinho, porque isso a gente resgata. Mesmo sem hormônio, a gente consegue ter nossa libido de volta, estimular isso, melhorar a relação, tirar a dor Porque quando a gente tem ressecamento, dor, atrofia, é difícil ter libido, né? Você vai querer ter relação para sentir dor? Não. Então a gente tem que tratar essa questão da dor, tem que melhorar a questão do prazer, tem que ser prazeroso para os dois. E aí a libido começa a ressurgir. Porque libido não acaba. Libido é para sempre, faz parte de uma energia vital. Então ela só vai embora quando a gente morre. Ela tá lá, escondida. Tem como ela despertar. Tá Ofuscada no meio de Vamos tanto supor que transtorno. uma pessoa esteja sentindo essas características, que ainda não é menopausa, é o climatério, mas aí ela vai no médico dela ou na médica dela e faz o exame, e, como você disse, o hormônio eventualmente está normal. Está normal. Cabe provocar o seu médico, falar, escuta, eu não estou tão legal, será que eu posso estar no climatério? Qual seria uma maneira de você também provocar o seu médico ou buscar essa ajuda? Imagina alguém num serviço público tendo uma consulta de 10 minutos no máximo, corrida, e sentindo esses sintomas, fala assim, ó, eu vi a doutora Beatriz falando, como que é? O que ela poderia, talvez, trazer para conseguir além? O que eu falo também é que o aplicativo é um aplicativo de promoção em saúde, de atenção primária. Então, também o que você pode fazer por você mesmo, sozinha, independente do médico. Então, qual as atitudes que você pode ter no seu dia a dia que vão te trazer saúde, que vão transformar a sua vida? Então, isso não depende só da receita do médico. Então, você já fazer sua parte, você já está fazendo ali uns 80%. Isso já faz muita diferença. E quando você tem conhecimento, você consegue dialogar com o médico, você consegue conversar com ele. Fala assim, não, mas eu estou sentindo tal coisa, mas eu tenho tal sintoma, que eu já vi que está associado à perda do hormônio, então eu queria ver isso, eu já estou com tal idade, estou preocupada. Então você consegue, quando a gente tem conhecimento, a gente tem poder na mão, né? Então você consegue dialogar melhor com esse médico para conseguir buscar o melhor tratamento para você. É importante também a gente falar das armas que o próprio corpo possui para reverter essa situação, falando sobre atividade física, Exatamente. alimentação regular, saudável entre muitas aspas, porque o que seria isso? Mas uma alimentação consciente, uma atividade física também consciente, só a colocada gente na vida de descascar todo mais dia. e desembalar menos já é uma alimentação consciente. Então, você ter alimentos mais anti-inflamatórios, né? Não comer comida industrializada, comida que não é comida, é um produto alimentício. Então, você ter essa preocupação faz toda a diferença. E a atividade física é um grande promotor de saúde que faz com que você tenha as rédeas, o controle dos sintomas da menopausa com muita eficiência. Cá entre nós, já é uma fase difícil. Não a menopausa, a perimenopausa e o climatério. Mas se a pessoa está obesa, fuma, tem um uso descontrolado da bebida alcoólica, uma alimentação desregulada, vai ficar pior. Mas aí você achar que com todo esse coisa que você descreveu, uma mulher assim, vai lá e vai fazer a sua reposição hormonal e vai ter sua vida de volta e vai resolver isso. Não vai. Não vai acontecer. Não vai. Mesmo tomando um banho de piscina de testosterona, você não vai conseguir. Porque o hormônio, para ter efeito, ele tem que se ligar no receptor e produzir esse efeito. Quando você tem esse receptor todo inflamado, ele não se liga, não faz aquela conexão perfeita de chave e fechadura e não produz o resultado que a gente quer. Nós estamos falando da obesidade. Obesidade. A inflamação que a obesidade provoca. Exatamente. A doutora falou sobre a questão da reposição, né, doutor Fábio Atuí, com relação ao câncer, mas tem algumas contraindicações, né, que são preponderantes, Sim. né, no Todo caso mundo pode da repor hormônio, reposição, né? Hoje em dia as contraindicações são bem menores do que eram, né? Porque a gente normalmente faz reposição hormonal com hormônio bioidêntico. Mas, por exemplo, a maior contraindicação é se você tem câncer ou já teve câncer, ou tem suspeita de câncer. Então, as pessoas não podem fazer reposição hormonal.
Não porque a reposição hormonal causaria o câncer, não, mas porque o câncer pode ter receptor para o hormônio e faz com que esse câncer cresça mais rápido. Então, pessoas que têm suspeita de câncer ou estão em tratamento não podem fazer reposição hormonal. Agora, essa data aí, né? 1 ano sem a menstruação é um período que, invariavelmente, acaba tendo muita ansiedade, né? Será que agora a menstruação vem de forma irregular, 2 meses sem, aí aparece ali um pouco, depois para também de novo, depois volta. Então, enquanto não der, é matemático. É matemático. 1 ano é menopausa, mas isso não quer dizer que você tem que esperar 1 ano para fazer seu tratamento. Você já está tratando. Você tem um diagnóstico de climatério, você está tratando o climatério, mas não impede seu tratamento, não. E eu estou falando desse período porque é um período de atenção para os métodos contraceptivos, porque Sim. imagina, nesse período todo, a mulher se planejando para a melhor fase da vida dela, que é a menopausa, né? Segundo a Isso. doutora Beatriz Tupinambá, um portal de oportunidades, assim como isso é uma coisa séria mesmo, né? Aham. É algo que a mulher precisa entender, né? E aí vem uma gravidez, pode aparecer. Pode, né? O climatério você ainda tem aquele ovário que tá respirando, sabe, com aquela Claudicando, dificuldade, claudicando. Daqui a e pouco tem ele hora vem. que ele vem, tem hora que ele ovula. E numa dessa você pode engravidar sim. É muito difícil? É. Tanto é que as mulheres que estão tentando engravidar depois dos seus 40 têm muita dificuldade. Mas não é impossível. Então, essa atenção é importante, porque É. às vezes a mulher não quer ser pega de surpresa, né? Uma gestação com Porque 50 anos. porque pode ser até um pouco, talvez um paradoxo, a mulher com mais de 50 anos ter que usar um DIU, né? É, mas às vezes é uma saída, até porque a gente tem o DIU não hormonal, que não interferiria na reposição hormonal dela, e até realmente chegar na menopausa. Depois que está na menopausa, aí sim, aí a gente fica mais tranquilo. Muito bem. Quando chega na menopausa, tem também, muitos médicos falam de uma transformação até na modulação cerebral, uma forma de entender a vida de um jeito mais pleno, de um jeito mais gracioso, se a gente pode dizer assim, doutora. Eu queria que todo mundo tivesse É essa a idade visão. que causa isso? É a Ou maturidade, é, né? ou é o hormônio que faz uma modulação cerebral? As duas coisas. As duas coisas. O estrogênio e o cérebro são, assim, unidentes. Eu nem sei por que o estrogênio é chamado de hormônio sexual, porque ele tem uma ação em tantos outros locais e tão mais importante no cérebro do que na sexualidade, que devia ser hormônio cerebral e não hormônio sexual. Então, age bastante, né? E altera o nosso humor, altera o nosso modo de ver a vida, altera níveis de ansiedade. Tanto é que mulheres que estão na menopausa sem tratamento, elas têm maior risco de depressão, de ansiedade. Essas doenças têm muita relação com a menopausa, com a falta de hormônio. E, assim, é muito importante também, algo que vem acontecendo aos poucos, o nosso podcast é um exemplo, a gente fala para esse público 50 a mais, mas o mercado publicitário, a sociedade, de uma forma geral, entende a mulher como a fase mais importante dela, o período reprodutivo. Mas o período não reprodutivo, inclusive o que acontece antes dela ter a primeira menstruação e o depois, 40% da vida dela é depois da menopausa, e acontece também uma vida antes dela menstruar, então é muito maior o período que ela tem fora do período reprodutivo, fértil, o período fértil, que seria onde a mulher é mais, né, incensada, valorizada, supostamente valorizada por isso. E agora tá mudando, né? Aos Então, poucos. As está pessoas tão mudando? Essa é uma eu acho que pergunta. sim. Tá tendo um olhar para esse momento. É porque isso é tudo muito novo. Você pensar em 1950, 1960, a gente não vivia isso, né? A expectativa de vida ia até os seus 40, 50 anos. Você tinha 40, você era aquela vovozinha que estava no final da vida. Então, a menopausa foi surgindo com o aumento da expectativa de vida. É como se fosse uma fase que praticamente a gente criou, porque as mulheres não viviam na menopausa. Tem gente que fala assim, não, por que Deus fez a gente para ter tanto sofrimento na menopausa? Não, não fez. Ele fez um ovário para ir até o último dia de vida. A gente que está aumentando a expectativa. E o ovário, tadinho, não conseguiu acompanhar. Então, se a gente fizer o que o ovário estava fazendo, a gente continuar, aí sim a gente tem esse momento ideal. Então, hoje em dia a gente pode viver mais na menopausa do que antes dela. É uma fase importante, a gente não pode negligenciar. Tem gente que fala assim, tá calor, não sei o que vai passar.
Não, não vai passar, você vai viver até o último dia de vida assim, você quer viver mal? Não, tem que ser uma escolha diária, você quer viver bem. Então, agora eu tô com uma dúvida. Você disse que Fala. o calor e esses sintomas mais fortes eram no climatério mais do que na própria menopausa, certo? Mas então, mesmo quando define a menopausa, esses sintomas, eles continuam ou eles continuam se você não tratar direito? Se você não tratar direito, continua. Mas o auge, por exemplo, do fogacho é até uns 2 anos de menopausa. Depois ele costuma acabar, né? Mas os sintomas, eles vão mudando, vão evoluindo. Por exemplo, o que é uma osteopenia, uma diminuição da perda óssea, né, da massa óssea no climatério, pode virar uma osteoporose se você não fizer nada. O que era simplesmente uma ansiedade pode começar a virar uma depressão. O que eram os esquecimentos, os brain fogs da vida, evolui para uma demência. O risco de Alzheimer é muito maior em mulher do que em homem. Então, é importante ter um olhar atento para a menopausa e fazer o tratamento correto, porque a incidência, por exemplo, do risco cardiovascular de mulher com mais de 50 anos aumenta consideravelmente. Antes da gente entrar na menopausa, o risco cardiovascular masculino era muito maior, né? Você precisa de uns 5 homens infartando para uma mulher infartar com menos de 50 anos. Depois dos 50, que a gente entra na menopausa, esse risco muda. São 2 mulheres infartando para cada homem. Então, a proteção do estradiol é muito importante, tanto nível cardiovascular quanto a nível cerebral. Então, a gente tem que manter a atenção. Por isso que vem esse tratamento, né? Tratamento que eu digo assim, ela toma as rédeas desse tratamento, desse autocuidado, para cuidar dos ossos, para cuidar do coração, para Isso. cuidar da cabeça, para cuidar da vida dela, né? E com isso ela se torna uma pessoa melhor, né? Quando ela Exatamente. entende Quando isso, ela né? entende isso, a importância desse seu tratamento para sua vida. Você quer chegar nos 70 anos como? Com autonomia, com independência, né? Ou você vai precisar de alguém para te levar no banheiro para cuidar de você. Então, como a gente quer envelhecer, é uma decisão diária, né? Que a gente tem que ter todo dia desde já. E qual seria as medidas não médicas, não medicamentosas para uma menopausa saudável? A alimentação, qual seria a característica dessa alimentação? Qual seria o melhor esporte para ser feito? A musculação é fundamental, né? Exercício aeróbico também, mas a musculação para a gente manter a massa magra, porque a mulher perde massa magra muito rapidamente com a perda do estrogênio, porque o estradiol é um hormônio muito anabólico, é um hormônio de construção de massa magra. Então, quando a gente perde esse estradiol, a chance de a gente ter sarcopenia, e isso vai atrapalhar a nossa independência, nossa mobilidade no futuro, é muito importante. Então, musculação é fundamental. Dormir cedo, né? Uma coisa que a gente negligencia muito, a gente vai deixando para lá, vai dormindo cada vez mais tarde, vai diminuindo esse sono. Então, dormir cedo, dormir até 11 horas da noite faz muita diferença na saúde da mulher como um todo, porque a gente vai produzir muito mais os nossos hormônios. Desse jeito, a gente vai ter uma produção de melatonina muito melhor. Tem que dormir com o quarto completamente escuro para não influenciar na sua produção de melatonina. E isso desinflama, isso protege também contra risco de câncer. Então, isso é uma coisa tão, assim, que está nas nossas mãos, a gente ter uma rotina de vida, ter um toque de recolher praticamente, sabe? Tem que tocar um despertador, agora vou parar tudo e vou me preparar para dormir. Higiene do sono, né? Higiene A do gente já sono. falou muito sobre isso aqui. Mas, doutora, a gente está, né? Chegamos aqui, né? Menopausa tem um exame definitivo aí, matemático, a gente já falou, 12 meses sem menstruar, aí a menopausa está estabelecida. Mas a perimenopausa é mais fluida, né? E ela acontece, a gente está vendo 10 anos antes, até 10 anos antes. Como é que a mulher pode entender esse período da perimenopausa e prestar atenção nesses sintomas que vão aí sendo sinais importantes? São os exames hormonais? Os exames hormonais variam muito nesse período. São mais os sintomas. Outra coisa que é importante, a gente não comentou, a alteração do ciclo menstrual. Na Na perimenopausa? perimenopausa. Começa com o ciclo encurtando. Então, a mulher geralmente tem um ciclo de 28 dias. E aí, quando ela vai entrando no climatério, esse ciclo vai diminuindo. A cada 26 dias ela menstrua, a cada 25 ela menstrua. Vai dando uma encurtada no ciclo menstrual. Também é um outro sinal de alerta. Como que acontece também a questão da menstruação num período que antecede a menopausa, com relação à deficiência de ferro também, é um ponto de atenção? Também. Mas isso também é variado, porque tem mulheres que até por menstruarem menos, quando os ciclos começam a espaçar, essa variação de ferro
deixa de acontecer, acontece até o acúmulo, começa a aumentar a ferritina, que é um outro fator inflamatório. Então, trabalhar essa inflamação do nosso corpo, essa inflamação subclínica, melhorando a atividade física, melhorando sua alimentação, controle de estresse, a gente nem falou também. É outro ponto fundamental nos dias de hoje, quem não é estressado, né? Então, saber lidar com o estresse do dia a dia, para que ele não te cause nenhuma alteração, você tenha isso sob controle, faz também diferença. Parece mágica, né? Falar Não, um mas desse. justamente não, né, nessa idade onde os filhos estão adolescentes, de Isso, uma maneira facinho, geral, onde os facinho. pais estão doentes, então você está cuidando dos pais, cuidando dos Aquela geração filhos. sanduíche, né? Então é um momento que realmente controlar o estresse não é coisa fácil. Não é. Mas Mas estresse é uma coisa assim, que vai bem contra toda a fisiologia hormonal. Porque, por exemplo, a suprarrenal que está produzindo a testosterona é a mesma suprarrenal que está produzindo o seu cortisol. Então, se você está lá com ela empenhada em produzir cortisol, sua testosterona está deixada de lado. Então, antes de se estressar com uma coisa, a mulher tem que pensar assim, vale a minha testosterona ou não vale, sabe? E aí deixar pra lá. Como se fosse, como nem sempre é possível, nem né? sempre é possível, mas tipo, briguinha no trânsito. Ai, vale a testosterona? Vou ficar estressado por conta disso? Mas esse é um exercício pra Desculpa, vida, mas né? se a mulher está numa TPM interminável, como é que ela vai parar para pensar isso? Ela vai descer e matar o cara. Pois é. Aí fica sem testosterona, fica sem libido. Mas Então doutora... tem que ter Fala um pouquinho da alimentação. Qual seria a alimentação uma saudável? alimentação mais proteica, é importante, né? E essa alimentação mediterrânea. Bastante verduras, legumes, azeite, ricas em fibras, em vitaminas. Desembalar mais. E tem também uma questão dessa mudança de hábito, né? Quando chega a menopausa, entendendo isso, né? Que o Doc até tinha perguntado sobre a reposição hormonal. Ela é para a vida toda, esse cuidado com os ossos, né? Esse fantasma da osteoporose, né? O medo das quedas, né? Porque quedas são terríveis para comorbidades aliadas a essa queda, né? É muito negligenciado o tratamento de osteopenia e osteoporose, porque acham que é normal. Ah, tá com osteopenia? Não, mas na sua idade isso é normal. Não, não é normal. É comum. Infelizmente é comum, mas normal não. Normal é ter um osso sadio. Né? E é subdiagnosticada, né? É subdiagnosticada. A questão da osteoporose. A densitometria óssea não é um exame tão simples, né? Não, para se fazer Mas não é muito pedido, Não é né? muito pedido, exatamente. Então, mulher no climatério já deve estar fazendo a sua densitometria, porque a queda da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair, já interfere na qualidade óssea. Então, ver isso, fazer uma boa suplementação, né? Manter níveis saudáveis de vitamina D, mantém uma saúde óssea boa. Para sempre? A reposição também Então, vai reposição hormonal para sempre. Antigamente, tinha limite, né? Só podia fazer reposição hormonal por 5 anos, que era naquela época que eu falei do estudo WHI. Porque a reposição hormonal fazia mal, então você não podia ficar mantendo por muito tempo. E aí foi evoluindo, passamos por estrogênios sintéticos, aí passou para 10 anos de reposição hormonal. Hoje em dia não tem mais isso. A sua reposição hormonal vai ser até a sua próxima consulta, que você vai ser reavaliado e vai ver se tem alguma contraindicação ou não. Mas aí pode ser até o último dia de vida. Doutora, hoje se fala muito na fase dos divórcios grisalhos, né? São divórcios da menopausa, Isso. né? Como é que a senhora avalia isso de um lado positivo ou não? Isso tem alguma relação com essa retomada ou tomada de consciência da mulher nesse período tão importante? Eu acho que tem. Do mesmo jeito que eu já recebi vários depoimentos de casamentos que foram resgatados graças ao método, graças à mulher ter se reencontrado, também vi muitos casamentos sendo dissolvidos por conta disso. Porque quando a mulher finalmente se volta para si, né? Consegue ter esse seu olhar, esse autocuidado, esse amor próprio, se enxergar junto com a maturidade, aí às vezes ela passa a não aceitar mais qualquer coisa. Ela passa a ser mais seletiva. Ela sabe o valor que tem. Então, você chegou até os seus 50 anos, já passou por tudo que você já passou na sua vida, já tem orgulho da sua trajetória. Você não aceita mais qualquer relacionamento. Então, isso é muito legal. Então, quando o relacionamento tá ruim, a mulher às vezes toma coragem nessa fase da vida. E aí vai viver um momento único que pode ser estar sozinha, mas uma vida muito melhor.
Essa é uma dinâmica que a gente vê aqui com, né, alguns depoimentos aqui corajosos também, né, Doc? Desse período, né? Tem uma segunda leva aí, segunda ou terceira leva de casamento que vai acontecer cada vez mais, né? 50, Exatamente. 60, pessoas encontrando a felicidade no momento tardio, por que não? Com mais maturidade, né? Um relacionamento novo. Mas essa ainda é uma informação restrita? Acessar essa condição ainda é algo que está restrito a um percentual ainda pequeno da nossa sociedade? Infelizmente, acho que sim. É a minha luta diária, né? Por isso que eu tô na rede social todos os dias, tentando fazer com que essa informação chegue para todo mundo. Porque aquela mulher que está sofrendo na menopausa, eu tento abrir o olho dela e falar assim: olha, você não precisa disso. Você pode estar vivendo sua melhor fase. Vai fazer alguma coisa por você. Vamos agir. Então, eu tento levar essa informação ao máximo de mulheres possíveis. Mas, infelizmente, tá difícil ainda. Porque ela vai dizer assim, doutora, desculpa, mas eu não tenho tempo de ir para academia. É. A vida é difícil, muito difícil. Eu dependo emocionalmente, financeiramente do companheiro. É muito complicada a situação na complicado. vida real para muita gente, doutora. Não, fácil não é. Se fosse fácil, né, estaria todo mundo vivendo bem. Não, você tem que fazer aquelas escolhas todo santo dia. Você tem que ter um momento para você tem que se priorizar, você tem que se colocar em primeiro lugar. Tão difícil para a mulher isso, se colocar em primeiro lugar, né? A gente está sempre pensando no outro, no filho, no marido, na mãe. Então, aquela história da aeromoça, né? Primeiro põe a máscara em você, para depois ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem que transbordar o que a gente tem e não só ficar... Porque também, assim, é um período que a mulher vai encontrar também o ninho vazio, os filhos vão Se embora. não estiver preenchida, A relação com o marido, ela tem que ter um novo significado, porque, né, tá começando uma nova fase, né? A gente falou daquele grupo lá de Florianópolis, né, maravilhoso, que são as parteiras da maturidade. Então, elas já não são férteis do ponto de vista orgânico, mas são parteiras para parir uma maturidade, um entendimento da vida que começa nesse período, né? é uma nova mulher que nasce. É fantástico. A transformação que a menopausa chama na mulher, né? Aquele momento assim, olha, para tudo que você está fazendo agora e vamos viver diferente. Agora é o momento. Você tem esse chamado interno. Se você não fizer nada, olha, vai dar ruim. Sabe? Então, esse chamado que a gente recebe da maturidade com os 50 anos, que você fala, gente, agora... E agora, né? O que eu vou fazer? Isso acorda muito. É muito legal. E é legal para quem está acompanhando a gente, que tem ainda uma estrada antes de chegar nos 50 a mais, um alerta de entendimento. Ó, vai chegar um período que você vai se transformar numa outra mulher. Se Acho que prepare nós para homens isso. não temos isso, né? Você chegou a algum momento que você falou, não, agora virou um novo Atuí. Talvez na separação, né? Assim, acho que nas separações. Eu acho que a gente né? tem momentos de mudança na vida da gente, e é natural que tenha. Mas eu acho que é menos biológico, mais psicológico, sociológico do que biológico mesmo. No homem, né? O homem, eu acho que ele mantém uma regularidade da sua biologia, talvez praticamente na vida É bem inteira, mais fácil, né? com certeza. Isso faz toda a diferença, né? A gente tem uma queda, vocês têm uma queda hormonal, mas é muito mais discreta, né? Vocês não zeram, de repente, um hormônio do nada, 2 hormônios, né? Então, essenciais. E o homem pode ter filho com 90 anos, né? Ele continua com essa Exatamente. capacidade, né? Mas o que a gente tem que discutir mesmo é essa importância exacerbada que a nossa sociedade, que as redes sociais dão para a juventude, né? Para o estar jovem, feliz, radiante, com movimentos plenos, né? E a gente precisa entender que a vida também pode acontecer de um jeito lento, pode acontecer quando a gente perde movimento, perde amigos, perde emprego, perde oportunidades, perde sentimentos também, né? Esses momentos são momentos até transformadores na sua vida, se você conseguir pescar isso, né? Você conseguir entender o propósito disso tudo por trás. E a menopausa traz isso para a mulher. Porque realmente é uma fase, gente. Você tá lá no seu auge profissional, seu auge com a sua família, com o filho, tudo resolvido, e toma essa rasteira que você fica sem hormônio nenhum, com vários sintomas, não conseguindo se... Você olha no espelho e não se reconhece.
É uma queixa muito frequente isso. Eu olho, eu não me vejo mais. Tudo muda. E isso é um movimento cada vez mais forte, inclusive com impacto no próprio mercado de trabalho, empresas e leis trabalhistas, né? Leis trabalhistas pressionando cada vez mais empresas para entender esse período, até não só da TPM, mas também agora abrindo para essa preparação do climatério e da Ainda perimenopausa, está né? engatinhando nessa questão, mas Porque isso, acho que eu deve vir a imagino que isso mudar. impacta o mundo corporativo. Muito, muito, né? Mulheres aí no mundo corporativo, tendo reunião e de repente passando mal, tendo que tirar a roupa, não conseguindo. Imagina, com uma plateia cheia de homens, tô com fogacho. E aí fica vermelha de repente, não consegue nem falar direito. Ou tá no meio de uma reunião, dá um branco, não consegue mais falar o que eu tava falando, perde a linha de raciocínio. Então, são sintomas que interferem muito no mundo corporativo. Mas a gente fala assim, hoje em dia as pessoas, o desejo de não envelhecer vem desde os primórdios, a tal da pedra filosofal, a fonte da juventude, não é uma coisa recente. Mas o que eu vejo hoje é que hoje existem ferramentas para que, esteticamente pelo menos, ou tem muita gente tentando passar uma imagem de uma juventude ou de uma plenitude que não necessariamente tem e que a reposição hormonal ela entra nisso também, Também. porque não é só a questão dos sintomas, é a questão de tentar não envelhecer. Não envelhecer, né? É o Você pode. anti-aging. Eu não estou dizendo que é feito Aham. para isso, entenda bem, não é uma crítica. É assim, tem pessoas que buscam isso também, né, reforçando uma ideia de que você está tentando paralisar o tempo e não É porque envelhecer. você pode envelhecer com o freio de mão puxado, né? Botando o pé no freio, ou você pode envelhecer com o pé no acelerador. Então, realmente, isso impacta. Você pode fazer uso de várias tecnologias que a gente Não, tem. doutora, o fato de repor hormônio não quer dizer que não vai envelhecer. Isso Não nem vai, é o pé no mas freio. Às vezes pode ser uma coisa. É uma questão dos sintomas serem melhores, menos influentes na vida da pessoa, mas de qualquer maneira vai envelhecer. vai envelhecer Vai. e lidar com esse envelhecimento é uma das coisas importantes que também está Sim. dentro desse contexto de se É empoderar, porque a né? gente tem que envelhecer bem. É essa que é a questão. Não é só ganhar mais tempo de vida, é ganhar mais qualidade de vida durante esse tempo. E tem uma frase importante, que a longevidade é a extensão, é esticar a velhice, não é a juventude. Viver Exatamente. mais sendo mais velho. Então é uma condição que é muito, muito Viver definitiva. mais, sendo mais velho e com saúde. E com saúde, com mais sabedoria, Com com mais mais sabedoria. tranquilidade, com mais paz. Tem muitas coisas boas que são agregadas aí, É né? porque a nossa cultura que não prestigia muito isso, mas, por exemplo, a cultura mais oriental, eles valorizam, né, o envelhecimento bem mais do que a gente. O grande problema é, assim, eu acho que no seu seguidor, você tem uma rede aí de 400 mil, a maioria de mulheres, É. né? 400 mil seguidoras, o aplicativo também. Deve ter uma procura muito grande sobre isso, né? A sua expressão aqui, você falou, o rosto derrete. Essa Derrete. questão da autoestima, ela é muito atingida, né? Isso para a mulher é muito, muito complicado, né? O A mulher é muito ressecamento cobrada em relação a isso, né? A gente envelhecer bem é muito mais cobrado da mulher do que do homem. 30% do colágeno vai embora antes mesmo de a gente chegar na menopausa. Então, tem tecnologias para isso, né? Você procurar seu dermatologista, você tem bioestimulador de colágenos, você tem. A alimentação também faz toda a diferença, porque se você manter uma meta diária de proteína, que você ingira, melhora essa sua perda do colágeno, porque vai degradando menos. Mas vai ocorrer, é o envelhecimento, a gente não está parando no tempo. E se não tiver esse planejamento, desde já, assim, o planejamento, Marisa Tavares, que tem um livro maravilhoso sobre a menopausa também, é uma jornalista, né? Isso. Que escreve sobre esse assunto e também preconiza o portal de oportunidades, né? Fala também do lado financeiro, que é algo que precisa ser pensado, né? A vida social da mulher na menopausa. Como é que você vai encarar essas oportunidades que vão aparecer na sua vida, né? Porque não é só deixar de ser uma mulher fértil.
é muito mais do que isso, né? É verdade. E os gastos aumentam, né? Você pensar até, por exemplo, suplementação, né? O gasto com suplementos, essa questão que eu acabei de falar de bioestímulos de colágeno, os seus gastos com o dermatologista, com a sua reposição hormonal. Infelizmente, isso é um custo. Os mecanismos de reposição têm mudado. Eu vi agora que hoje em dia tenho vários pacientes que vêm com um adesivinho que coloca aqui na região inguinal, na Tem. barriga aqui do lado, no Isso. flanco, né? Antigamente era por comprimido, agora é adesivo, chegou a ter injetável na gordura, na gordura subcutânea. Como que tá a tecnologia disso? Hoje em dia, o estradiol a gente usa ou de forma transdérmica ou implante. Então, o transdérmico pode ser um creme que você passe. Hoje em dia tem o spray também, uma medicação nova que chegou na farmácia há pouco tempo, ou o adesivo. Então, pode ser essas 3 formas, ou então você implanta, coloca o estrogênio O chip do hormônio, é isso? É um implante que você põe de hormônio no subcutâneo. E aí ele dura de 6 meses a 1 ano. Então, o estrogênio deve ser assim. É a melhor forma de O chip repor. não tem a desvantagem de que você não pode desistir no meio? Como Tem. que funciona isso? Tem essa desvantagem. Por isso que, de repente, não é bom começar pelo chip. De repente, você começa de forma transdérmica, vê qual é a dose, vê se você se adaptou à sua reposição hormonal, se está tudo correndo bem. Aí, quando você já está com aquilo estabilizado, de repente, você faz em forma de implante, que você já sabe a dose, já sabe como que você está lidando com É tudo. uma experiência muito particular, né? Muito particular. Cada paciente vai entender ali a melhor forma. A gente falou do DIU, tem também a questão do hormônio no próprio DIU, né? Tem. Tem DIU hormonal, mas aí não é de progesterona bioidêntica. Progesterona bioidêntica, geralmente, a gente faz por via oral. E tem esse DIU que já tem ação local ali no útero. Esse hormônio vai engordar? Vai fazer com que a mulher engorde? Não, os hormônios da reposição hormonal de hoje em dia é o contrário. Fazer ela emagrecer, Vai ficar melhorar mais o seu forte. metabolismo. Melhora Tem testosterona essa reposição? Pode ter ou não. Aí depende da indicação. Não seria assim, obrigatório mesmo que a mulher usaria a progesterona e o estradiol. Porque a testosterona, como eu comentei com vocês, continua sendo produzida ali pela suprarrenal. Então, às vezes, nem precisa. Mas tem mulheres que é necessário. Não tem abuso do uso da testosterona em chips? Tem. Muito. Não sei, eu quero ouvir, a opinião da especialista. Eu acho que tem, mas eu queria ouvir a opinião dela. Tem sim. Né? Mas a indicação real, geralmente, é desejo sexual hipoativo. Aí, quando a mulher tá com essa questão, e a gente repõe testosterona. E ela vai melhorar, a reposição vai melhorar também a questão da lubrificação e da libido? Pode melhorar ou não. Libido é uma coisa muito multifatorial, né? Então, você fazer a sua parte para resgatar a sua libido é muito importante. Libido geralmente não cai do céu. Mesmo que você faça sua reposição hormonal, você tem que fazer por onde? Eu estava vendo uma reportagem sobre o sexo depois dos 50, Doc. Falando dos Estava vazia a fantasmas. reportagem. Era um livro, não tinha nada escrito no livro. Ah, que absurdo! Não, olha que interessante, um paralelo entre o fantasma masculino da disfunção erétil com o fantasma feminino do ressecamento. Você junta a disfunção com o ressecamento, não sai nada, não acontece nada. Uma frustração imensa, É mais fácil enorme. resolver um ressecamento. Se a cabeça da pessoa tiver com a libido, tiver com vontade, Isso. tiver secado, você compra Mas duas gotas de lubrificante, está resolvido o assunto, será? né? Será? É mais fácil do que Duas? Olha, eu vou te resolver uma falar. impotência, né? Nessa questão de sexualidade, nós mulheres temos vantagens, apesar de não parecer. Né? A gente tem muito mais neurônios no clitóris do que o homem tem no pênis. Quase que o dobro. Então, era pra gente ter muito mais prazer do que o homem. O nosso clitóris chega ao orgasmo até o último dia de vida. Com 100 anos, você tem capacidade de chegar ao orgasmo. Para o homem é muito mais difícil. Imagina, com 100 anos, manter uma ereção boa, sem medicação nenhuma. A mulher consegue. Então, o ressecamento resolve-se facilmente com a questão de lubrificantes. Mas também tem a terapia de reposição hormonal local, tem a terapia de reposição sistêmica, a gente pode também fazer laser vaginal, que melhora o trofismo. Porque a Então, tem mucosa muita da solução. vagina sofre e fica atrofiada, e aí você até machuca. Então, quando você põe o hormônio, você vai... Você melhora muito a qualidade dessa mucosa. E a reposição hormonal local, até em mulheres que têm câncer de mama, essas coisas, isso está liberado, porque ela tem ação apenas local.
E aí você pode tratar essa mucosa e resgatar a sua sexualidade. E é a melhor fase também de sexualidade da vida da mulher, hein? Um orgasmo com seus 50 anos é muito melhor do que o seu orgasmo com 20. Porque ela conhece mais o corpo. Exatamente. Conhece mais o corpo, não está Sabe muito os preocupada caminhos. com fazer posições e se tá. Não, ela está preocupada em ter prazer e em dar prazer. É uma coisa mais real, não é um sexo bobo de adolescente. Então é muito mais intenso. Então agora a gente está chegando no seu grande motivo de trabalho, que é defender esse grande portal de oportunidades que é a menopausa, né? Eu defendo mesmo, porque a gente pode viver a melhor fase e as mulheres têm que saber disso. Porque aí, sabendo que pode, vai buscar. Porque, infelizmente, a maior parte não está vivendo isso que a gente está falando. Parece que é uma utopia. Então, isso abre os olhos. Fala assim, gente, mas se eu não estou vivendo nada disso, vou procurar fazer alguma coisa para minha vida, né? E você pode, sim, transformar a vida das mulheres. Aos pouquinhos, a gente tem. Mas eu falando do ressecamento versus a questão Da ereção, da impotência, eu não estou falando de gente que está percebendo, temos aqui um creminho, temos aqui um remedinho, não. São situações que acontecem ali, que se colocam em algum momento e que vão até serem administradas, descobertas, resolvidas, vão atrapalhar ali, porque, opa, o que está acontecendo? Né? Não é uma coisa, ressecamento, Gini é um gênio, vamos lá, precisamos de... Tá certo, claro. É um caminho, né? É muito legal isso, porque o que acontece com minhas pacientes, por exemplo, a gente começa a tratar, aí a mulher começa a ficar boa, tá ótimo, não sei o quê, libido lá em cima, não tem mais dor na relação, aí o marido fica desesperado. Aí vem a paciente, doutora, tem que indicar alguém para tratar do meu marido, porque agora ele tá percebendo que ficou para trás, porque antigamente os dois estavam mal, né? Então, a gente estava se entendendo ali bem, porque ele não queria, ela não queria, tava tudo certo. E aí, quando a gente trata a mulher e nasce essa fênix novamente, o homem fica, ué, e agora? Eu vou correr atrás. E o homem que tem tanta dificuldade de procurar ajuda médica, de ter algum tratamento, cuida bem menos da saúde do que a mulher, é resgatado também. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, na minha clínica, agora eu botei um médico para cuidar dos maridos. Porque acontece isso, eles ficam num desespero, que se veem para trás, né, a barriga crescendo, por conta dessa queda hormonal, e disfunção sexual. Chorando quando vê propaganda de margarina. Isso, cansado. Tava cansado, não sei o quê, no sofá vendo televisão. Chorando à toa. Não, é um novo equilíbrio. Eles têm que buscar um novo equilíbrio, né? Aí ele vai, eu falei, tem que fazer alguma coisa, né? Canelinha fina. É muito legal que os dois começam a melhorar juntos. Interessante. Mas também aí precisamos de informação, porque existe também um uso indiscriminado dos hormônios para os homens também, né, doutor Fábio Atuí, na reposição. Temos que aí voltar para a questão da informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Tem muito picareta nesse assunto. Tem muito. Tem que tomar muito cuidado. Esse é um conselho que a gente sempre dá aqui. Olhe quem você está consultando, qual a origem, qual a formação daquela pessoa. E não tem almoço grátis, gente. Não é assim você tomar uma injeção de hormônio que vai resolver sua vida. Vai atrás de uma testosterona na testa ali, né? e achando que isso vai resolver. E não tem atalho. Não tem almoço grátis. Depois vai ter um preço isso. Então você tem que realmente mudar a sua saúde de verdade, não o é... O mecanismo do metabolismo dele, como a testosterona desregulada para mais ou para menos, vai cobrar uma consequência muito marcante, né? Sim, a gente não pode ficar com níveis nem baixos nem altíssimos de testosterona. A gente tem os nossos níveis ideais. E isso o homem às vezes pode alcançar. Às vezes precisa de reposição, às vezes precisa. Mas pode alcançar só mudando o seu estilo de vida. Porque o homem continua fabricando. Não tem essa andropausa que nem a mulher tem a menopausa. Mas assim, a gente fala, não, tem que conversar e tal. Vamos lá, bate um papo e tal. Difícil demais conversar sobre isso. Vamos reconhecer? Eu estou falando entre os casais. Isso. Essa é uma conversa difícil. Não, porque se o cara chega e fala, não, eu estou experimentando dificuldade de ereção, e a mulher está ressecada, fala assim, não me ama mais, não quer mais saber, não tem desejo, e aí dá margem para as pessoas terem que olhar de verdade para as relações dela, que pode estar ruim mesmo, entendeu? Só que aí expõe aquilo e traz à tona, então não é uma coisa fácil, né? Explode, né?
explode tudo ali, quando na verdade tudo pode ser conversado em pequenas explosões, né, se for o caso, Não, né, o doutora? diálogo é a alma do negócio. E é tão difícil, né? Para a mulher, então, falar de desejo sexual, do que gosta, do que não gosta, é muito complicado. Mas para Sempre os tem homens dificuldade. também é difícil. Para os homens É. também. Olha, no passado, a mulher, quando chegava nessa situação, e se o homem ainda tivesse cheio de furores, de testosterona e desejo, ela fala assim: meu, deixa esse cara aí, vai se virar lá fora, só Isso. não me arruma ninguém enchendo aqui, só não vai me arrumar um filho fora do casamento, Doença. só não vai me trazer nenhuma doença para dentro da minha casa e não vai trazer nenhuma maluca Eu gritando já no meu recebi uns portão. depoimentos assim. Não vem arrumar ninguém gritando no meu Doutora, portão. eu queria que ele arrumasse outra, para me Isso, deixar em aí paz. me deixa em paz, Isso. né? Quer dizer, então muda aquela coisa que no começo do casamento fala assim: não, eu quero, ele é só meu, tá É. olhando para outra, fala assim: pelo amor de Deus, me deixa em Em paz. paz. Então, eu acho que sem conversa, sem buscar um ponto de equilíbrio, isso não tem solução. Só com muita clareza, muita conversa, muita sinceridade. Mas não é fácil de qualquer maneira. Não é, não é. Sua vivência de consultório mostra isso. Mostra isso, exatamente. As mulheres falando que quer. Eu cheguei num ponto, doutora, que eu queria que ele arrumasse outra, para me deixar em paz. Mas aí Aí você conserta ela. conserto ela. E ela fala, e o marido fala: meu Deus do céu, quem que é essa mulher? Agora Agora eu eu não que tô estou dando para trás, conta. eu não estou dando conta. É. E aí fica desesperado. Não, e tem a mulher que Adoro. arruma outro também, acho né? que Que Quando fala, esse inverte cara- isso, eu adoro. E não tem hora que a mulher fala: esse cara não Tem. tá dando conta, eu preciso de E outro. aí é o que a gente falou dos divórcios grisalhos, né? Mas eu acho que vale aí um aviso para os homens, né? O que que a gente pode dizer? Primeiro, o Doc já falou, cuidado, tem muito picareta no mercado, não é só uma questão de reposição hormonal. Repor hormônios não vai necessariamente resolver o problema de Não. ereção. Não. Então, para começar, precisa de ter Para cuidado. começar, precisa colocar o cara dentro de um contexto da saúde Contexto como um todo. todo, né? E inclusive psicológico, social, tudo para que isso possa ser feito com calma e com cuidado para não fazer mais mal do que bem. Esse é o problema. Porque não é Outro um dia foi problema. Não parar bota no Sírio um carroça na cara frente dos internado bois, lá não. com 13 chips de 13 coisas diferentes. Quer dizer, chip é um mecanismo, mas é uma maluquice também, porque você põe e você não consegue tirar. Então você não pode, como a doutora falou, de cara, já põe o chip lá e azar. Vamos ver Vamos se a ver, dose fazer o tá tratamento certa, primeiro. a quantidade certa. Aí você coloca o chip para não ter que ficar cuidando o tempo todo, para conseguir ter uma uniformidade. Mas tem que usar, tem que ter alguém sério coordenando isso. Senão vai fazer bobagem. Lembra, o doutor Salim esteve aqui e contou uma história assim, né? Ele tinha 13 chips, o paciente, então a vida toda destrambelhada, e ele falou assim, chamou o doutor Salim, é clínico geral, Aham. clínico, né? É. Chamou o cirurgião, tem que tirar. O Nas cara ia nádegas. fazendo ultrassom para achar onde está o chip. Pra Aí tentar tirou tirar. tudo. 13, tirou Tirou nada. 16, tirou 16. Ele tinha mais chip do que ele pensava. Meu Deus. Sabe? E É, também eu realmente. não sou capaz de saber 16 drogas que o cara precisa receber para sempre de uma maneira constante. Então o negócio é realmente muito ruim. Entendeu? Isso, não tem. Então, e a mulher também, nesse momento fragilizado, também pode ficar exposta a um Pode. monte de picareta por aí, né? Informação útil sobre saúde, qualidade de vida, consulte, né? Entenda o seu médico, seja Conhecimento protagonista. transforma. Você se posiciona, você sabe o que é bom para você, você sabe o que você precisa. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado, doutora. obrigado Eu a acho que foi vocês, muito gente. útil Valeu. para as pessoas que estão ouvindo. Olha, podcast 50 mais. Valeu, muito obrigado. Sucesso. Obrigada a vocês. Foi ótimo.